E o pessoal chegar também, beleza? O que é que cai em pé e corre deitado? Errado. Neymar. Sabe por quê? Ele cai em pé e depois joga deitado. E aí, galera? E aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Como estão? Preparados para o nosso simulado maravilhoso? Ai, achando essa economia. Vê, a parte de economia, essa parte de economia é aquela coisa de história do Brasil que ele falou desde o começo do ano, sabe? Isso aí é a parte de economia do Brasil que ele quer que a gente fale. Eu só acho meio complicado que ele cobre isso, porque realmente é uma coisa que acaba que a gente não vai cair da doença social, sabe? Mas, certo. Vê, deixa só eu ver uma coisa aqui, peraí. Posso ver? Aplicar, desenhar. Bora. Heloísa, tá gravando, não tá? Pronto. Aí eu vou pedir para tu mandar depois, por favor. Pronto. Vamos embora, então. Pessoal, já que é uma parte que eu acho que a gente que é tipo, mais de boa, assim, para a gente começar, vamos começar pela economia do Brasil, porque aí a gente já vê essa parte, a gente fala um pouquinho de urbanização. A propósito, falando sobre urbanização, o que é que vocês acharam da prova de geografia desse ano? Desse ano não, perdão, desse semestre. E aí, cadê vocês? Tranquila, tranquila, fácil, de boa. De boa, graças a Deus. Verdade. As bem de boa, que era praticamente autorrespondível. Ah, só um minuto. Ah, tá, beleza. Vê, essa parte aqui de economia do Brasil,
Eu não separei nenhuma questão sobre isso, sobre essa parte, porque, assim, é uma parte que é bem mais tranquila, uma parte que é mais teoria mesmo, sabe? É uma questão bem prática de teoria mesmo. Então, vamos deixar só essa parte aqui de economia do Brasil, vamos deixar essa parte das questões para o restante, que são partes mais complexas, mais conceituais e tal. Aqui é mais uma questão quase que histórica mesmo, então é bem de boa. Bem, primeiro tudo que a gente precisa comentar, primeiro tem que compartilhar a tela, é importante também. Tá aqui, ó. Pessoal, primeiro o que a gente tem que ver? A gente tem que ver a questão da economia do Brasil. Vamos analisar, cadê? Se eu só deixar assim para ver se não tá certo. Quem estava na aula de geografia da outra vez viu que eu tinha deixado o meu zoom em 2 e a caneta estava bem fininha. Enfim, vai. Economia do Brasil. Pessoal, a gente só pode falar de economia do Brasil e economia do Brasil em si a partir da independência. Porque antes disso a gente era preso lá também em Portugal. Então a gente não pode dizer de uma economia do Brasil se a gente não é um país ainda. Né? A geografia, a geopolítica, por exemplo, ela analisa países, ela analisa territórios. Se o Brasil era um território de Portugal, então a gente analisa, né? Mais fácil analisar o âmbito geral de Portugal como um todo, antes da independência, no caso. Depois da independência, o cenário muda um pouquinho. A gente começa a analisar o Brasil como um país, começa a analisar o Brasil como um Estado independente. A partir de agora, a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente faz. Antes, a responsabilidade do que era feito aqui no Brasil era da coroa portuguesa. A gente não tinha nada a ver com isso. Aqui, a responsabilidade do que acontece com a nossa economia é nossa. Beleza? Pessoal, primeira coisa que a gente tem que analisar é que a economia do Brasil ela é atrasada. Sim, a gente já começa ruim, a gente já começa na derrota, porque a gente é assim, entendeu? A gente já começa, né? Enfim, a economia dessa época, né, pós-independência, é uma economia atrasada, porque é uma economia que, apesar de agora ser nova, ela é uma economia com herança colonial, uma economia com herança escravo, que até ainda era escravocrata na época, mas é uma economia com passado colonial, um passado que era direcionado exclusivamente à coroa portuguesa. Então acaba que, vou até colocar aqui do lado, o motivo pelo qual nós estamos atrasados é principalmente o nosso passado colonial. Ah, mas esse atraso é só hoje? Não, na época também, tá certo? Bora analisar um pouquinho, ver. Passado colonial. Vai analisar um pouquinho. A independência do Brasil, ela aconteceu em ela aconteceu em 7, ainda digamos a figurada, né? 7 de setembro de 1822. A maior potência da época era a Inglaterra. Ela já tinha começado, ela estava prestes a começar, não, mentira, ela já tinha começado o seu processo industrial em 1750, ou seja, quase 100 anos antes a Inglaterra já tinha começado seu processo industrial, a França, Estados Unidos já tinham começado, já estavam aí dando seus pontapés para a segunda revolução industrial. O petróleo em breve vai ser conhecido, a gente vai descobrir o petróleo bem em breve, então assim, enquanto o mundo inteiro estava vivendo esse processo de renovação industrial, o Brasil era um país agrário e com altíssimas dívidas, diga-se de passagem. Depois da independência, a gente começou a dever muito a Portugal. Então, a gente tinha uma quantidade de dívidas muito alta com esses países. E Portugal, como tinha dívida com a Inglaterra, acaba que a gente também tem dívida com a Inglaterra. Então, enfim. Esse era o perfil político, o perfil econômico do Brasil na época da independência. Pessoal, o que acontece? Depois que a gente sai do primeiro governo,
que é o primeiro. O primeiro governo é quase que um governo de transição, assim, porque Dom Pedro I, ele era português, ele era, enfim, uma pessoa bem complexa, né? Até Rubão já falou algumas coisas aí sobre ele também, mas, olha só, enquanto a gente está ainda lá com nosso queridíssimo amigo Dom Pedro I, enquanto a gente está com ele ainda, a gente pode citar uma das medidas que foram estipuladas no governo dele, foi a primeira taxa alfandegária do Brasil. Taxa alfandegária. Essa daqui não é a mais famosa delas desse período, tá certo? Primeira taxa alfandegária do Brasil, que foi de 15%. Nós tivemos uma taxa alfandegária de 15% para produtos importados. Por que é importante dizer isso aqui? Primeiro de tudo, o que é alfândega? Alfândega é quando, basicamente, é um setor que diz o seguinte, olha, é um produto de fora, para fazer o seguinte, tu pode entrar aqui, mas para tu entrar aqui, tu tem que pagar um valor X, tu tem que pagar 15% do que está colocado aqui, tá? Beleza. O que significa? Que significa que se você está comprando alguma coisa de fora do Brasil, você tem que pagar um valor 15% maior do que o valor que você cobraria, do que o valor normal, assim. Sei lá, se tu compra alguma coisa de 500 reais, tu pagaria 15% a mais do que o valor original, sabe? E isso é bom, isso é, entre aspas, bom, por quê? Porque isso aí faria com que as pessoas tivessem mais interesse em comprar as coisas daqui do Brasil. E, de fato, funcionou. Quando começaram a aumentar o preço para produtos importados, de fato, isso aumentou bastante. De fato, esse consumo interno aumentou bastante. E isso influenciou que a próxima taxa fosse criada. Lá, isso já com Dom Pedro II já criou a próxima taxa, que é a chamada tarifa, essa aqui eu preciso que vocês lembrem, a tarifa Alves Branco. Tarifa Alves Branco, que foi a taxa que foi criada lá no governo do Pedro II. E essa tarifa, ela representava cerca de 30 a 60% para produtos importados. Tá certo? Um aumento bem considerável, de 15 para 30 até 60 no caso, tá certo? Para produtos importados. Então, assim, percebe que essa questão do Brasil aí de aumentar a taxa alfandegária, de aumentar aí a questão financeira do Brasil, aumentar essa questão aí alfandegária, essas questões de importação, ela existe há muito tempo, tá certo? Não é uma coisa de agora, por exemplo. Agora virou notícia recentemente, por exemplo, a questão da reforma tributária, né, que foi aí esse ano, uma parte da reforma tributária foi esse ano. E assim, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, enfim, foi bem complicado. Mas que a gente precisa entender que isso é de agora. Isso existe há um certo tempo e que é bem necessário que a gente saiba disso também. Mas até então, tudo certo? Beleza, galera? Dessa parte aí do começo? Esse aí é o começo do comecinho, que a gente precisa saber de início, é isso aí. De boa? Tranquilo? Beleza? Tá. Certo. Mas só, depois disso aqui, o que a gente precisa saber? Passou Alves Branco, passou aí assim, isso aí passou o governo de Pedrinho II, né? Assim, o governo dele foi bem longo, se eu não estou enganado, 1938, eu acho que foi 45, não lembro quando foi, não. Mas começou, acho que em 40 e veio terminar só em 88, sabe? Bastante tempo mesmo. Governo bem longo. E assim, a próxima grande medida quanto à questão tributária, questões de relações econômicas internacionais, e até dentro mesmo que a gente pode comentar, com Getúlio Vargas, que a geografia vai analisar assim de forma mais aprofundada, é com Getúlio Vargas. Por que o Getúlio Vargas? Esse carinha aqui, ó. Getúlio Vargas. Ah, mas tem aquela ainda que aconteceu lá com Rui Barbosa. Verdade.
Rui Barbosa, ele de fato fez uma das reformas aí, uma das primeiras reformas, né, da Nova República. Mas o que acontece? Getúlio Vargas, a geografia, ela vai analisar a parte de Getúlio Vargas porque ele que vai trazer uma mudança no âmbito social e no âmbito político muito maior do que a de Rui Barbosa. Rui Barbosa basicamente faliu o Brasil, sabe? Rui Barbosa foi levou o Brasil praticamente à falência, mas a de Getúlio Vargas foi muito interessante porque ela causou uma mudança estrutural social muito grande no Brasil, porque esse cara foi o primeiro a ceder os chamados direitos trabalhistas. Hora do almoço, férias, tempo máximo de serviço, aposentadoria, INSS, coisas nesse sentido, só começaram a existir depois desse cara aqui, 1930 a 1945, o governo desse carinha aqui. Getúlio Vargas, galera, apesar de ter lá seus problemas, a gente saber que ele teve lá seus problemas, a gente tem que saber que ele foi muito importante para a questão dos direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas, eles só chegaram ao Brasil por causa desse homem, tá certo? O que a gente pode citar de importante do governo dele? A criação da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, da carteira das leis trabalhistas, nossa queridíssima CLT, ou não queridíssima, se dependendo do ponto de vista. Nós temos aí a CLT, e na CLT, o que a gente pode comentar? A gente pode comentar a jornada de trabalho máxima de 8 horas, as férias remuneradas. Só para lembrar, galera, essa jornada de 8 horas aqui, a gente tem que lembrar que era comum à época, talvez não a época dele, mas um pouco antes da época dele, né, na primeira Revolução Industrial, aí, por exemplo, jornadas de trabalho de quase 15 horas. Né? Então, assim, é muito comum esse tipo de coisa naquela época, né, um pouco antes da época dele, mas jornada de trabalho de 15 horas, sabe? Então, assim, essa questão das 8 horas batidinho assim é importante para conseguir fazer uma mudança nesse quesito de trabalho, né? Proibição de trabalho por menores de 14 anos. Proibição de trabalho para menores de 14 anos. É uma coisa bem interessante, porque hoje a gente tem, por exemplo, a partir dos 14, a questão do jovem aprendiz. À época era muito comum que jovens, enfim, já começassem a trabalhar nas fábricas, nos campos, enfim, é muito comum esse tipo de coisa. Getúlio Vargas, ele pegou e estipulou uma lei que dizia, não, a partir de agora, menor de 14 anos não pode começar a trabalhar, beleza? Bem interessante isso também. Questão da igualdade salarial, que hoje aí estudando toda a luta, né, que também é uma questão que alguns questionam, a questão aí da necessidade realmente desse tipo de luta, mas enfim, o importante é que a igualdade salarial, o que propôs essa igualdade salarial entre homens e mulheres foi esse cara aqui, Getúlio Vargas, ano Getúlio, beleza? Bem importante isso aí também, certo? Essas aí foram as principais mudanças aí propostas por Getúlio Vargas para a economia brasileira, e mais uma vez, é uma questão importante a gente comentar sobre isso, porque ele causou uma mudança, como vocês puderam perceber aí, ele causou mudanças na esfera econômica e social também muito grande. Sabe, as mudanças econômicas que ele propôs, as mudanças sociais que ele colocou aí por causa dessa CLT foram muito grandes, tá certo? Isso aí mudou drasticamente como a gente vê como as relações de trabalho, sabe? Isso aí foi uma mudança muito grande e muito interna também, então é verdade que há coisas da CLT dessa época que ele criou que existem até hoje. Essa luta agora, por exemplo, da jornada 6 por 1 é uma questão que já existia desde Vargas, sabe? É uma coisa que já existia desde Vargas. A questão das férias remuneradas, salvo engano, os 30 dias também já eram propostas dele, a jornada de 8 horas, tudo isso aí são propostas dele. Propostas que já foram colocadas desde lá. Então, assim, é uma coisa muito importante para a política e para a economia do Brasil também. Beleza? Palmas para Mano Getúlio. Enfim, vamos lá. Ver. Governo Juscelino. Depois de Getúlio Vargas, a gente tem uma série de bons políticos. A gente tem Washington Luiz,
Austro-Luiz é depois, né? Austro-Luiz, tem, enfim, uma série de outros presidentes, mas o que a gente precisa focar nesse momento, o próximo que a gente tem que focar, bem importante, é um cara chamado JK, ou Juscelino Kubitschek, mas eu não vou tentar escrever o nome desse homem, porque realmente é bem complicado. Olha só, e a gente pode comentar sobre ele. Ele tentou trazer uma ideia de, antes de continuar isso aqui, todo mundo entendeu, galera, aquela parte ali de Getúlio Vargas? Opa, durante o período imperial, o Barão de Mauá, como tem o primeiro também, né? Então, o Barão de Mauá, ele traz um desenvolvimento muito grande para o Brasil. Ele começa a trazer a questão das ferrovias, a questão das ferrovias, da malha, ele começa, digamos, expandir a malha. Mas o que acontece? Esse Barão de Mauá, ele é muito importante, sim, foi como tu falou agora, ele é bem importante para essa questão também, mas o Barão de Mauá, ele é mais focado para a história, porque apesar dele começar a trazer essa expansão, sim, essa expansão ferroviária, essa interação mais fácil, digamos assim, entre os lugares, a economia, no sentido amplo, no sentido estatal, digamos assim, no sentido Brasil mesmo, ela acabou que não se mudou muito, sabe? Para a região, sim, foi um avanço ímpar, né? Para a região onde ele estava, assim, era um avanço ímpar, mas mas partindo por um ponto de vista mais amplo, digamos assim, se a gente analisar um ponto de vista mais amplo, acaba que a economia do Brasil em si não mudou tanto por causa de Mauá, sabe? Mas sim, ele é uma pessoa extremamente importante, inclusive quem quiser colocar ele no caderno quanto a questão da economia do Brasil, no período imperial, também é bom colocar, porque ele foi bem importante também nessa questão. Foi ele quem ampliou as ferrovias, foi o que eu estou falando, foi quem ampliou as ferrovias, quem trouxe o desenvolvimento para a parte mais central do Brasil, sabe? Ele, digamos, deu o pontapé para esse investimento. Nada. Beleza. Graças a Deus, entendeu? Simbora. Vê. Vamos embora. Vê. Esse carinha aqui, Getúlio Vargas, eita, meu Deus do céu. Juscelino Kubitschek, ele começou a trazer um desenvolvimento diferente do que já tinha sido visto antes. Ele foi o primeiro a se preocupar com a questão internacional do Brasil, com a imagem internacional do Brasil. É bem importante colocar isso aqui também. Imagem internacional. A imagem internacional do Brasil começa a ser uma preocupação. Esse cara aqui, ele começa a analisar, nossa, a imagem do Brasil ela tem que ser levada a sério. Nós temos que ser um país que tem que ser levado a sério lá fora. O que ele vai fazer? Ele vai começar a propor uma ideia de internacionalização da cultura brasileira. A internacionalização da cultura brasileira. Como é que ele faz isso? Ele começa a expandir a venda de bossa nova, discos de samba, tudo isso para que a cultura brasileira fosse expandida, ela fosse espalhada pelo mundo. Para que o mundo inteiro conhecesse quem é o Brasil, para que quando o mundo ouvisse Garota de Ipanema, soubesse que é do Brasil, sabe? Nesse nível, para que o mundo soubesse onde é Ipanema, para que o mundo soubesse quem são as pessoas que fazem essas músicas. Hoje, o Japão escuta Bossa Nova e já lembra do Brasil. Hoje, o Japão ouve Bossa Nova e lembra do Brasil. Entende qual foi a dimensão de JK para o mundo? JK, ele teve essa ideia, digamos, que esse debate genial, que é de expor a cultura brasileira para o mundo. Trazer a Bossa Nova, pegar um disco de Bossa Nova e dizer isso é Brasil, galera. Sabe? Esse nível. JK teve essa importância de trazer a cultura do Brasil para o foco. Sabe? Do mesmo jeito que hoje é a cultura coreana, a expansão da cultura coreana, que a galera chama hoje de K-Culture, que é a cultura coreana, a expansão da cultura coreana, JK tentou fazer a mesma coisa com o Brasil em 1950. Percebe a genialidade desse cara? Esse cara tentou fazer a mesma coisa que a Coreia faz hoje em 1950. Esse cara é genial, pô, é incrível, é maravilhoso. Então, o que ele faz? Com isso aqui, ele faz com que a cultura brasileira seja expandida, e ele também é importante pela construção da
Nossa capital, Brasília, a construção de Brasília. O que acontece? Brasília foi criada sob o slogan de 50 anos em 5, trazer o desenvolvimento que seria necessário em si de 50 anos em apenas 5, sabe? Lembrando que 5 anos era o tempo médio de governo dessa época, tá certo? O tempo de gestão à época era de aproximadamente 5 anos, não 4. Então, por isso que ele coloca lá o slogan de 50 anos em 5, sabe? É bem, vou até colocar esse logo aqui também, quem quiser anotar é importante. 50 anos em 5. Tá certo? Então, assim, Brasília, ela teve um investimento em massa, que inclusive vai ser um grande problema para ele mais para frente, mas ele começa a investir em massa na construção de Brasília, porque quando ela estivesse pronta, ela seria a primeira cidade planejada do Brasil. Então, quando a gente consegue construir uma capital planejada, estruturada, tecnológica, de modo bem organizado, digamos assim, isso mostra, isso também dá uma imagem positiva para o Brasil, muito apesar de que muito país hoje, muita gente de fora do Brasil ainda acha que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Mas, enfim, vamos dar o crédito para ele, né? Ele tentou, pelo menos. Vê só. Esse cara começou a fazer coisas assim, que eram inacreditáveis para a época, assim. Esse cara começou a fazer com que o PIB, bicho, um PIB com esse cara, o PIB do Brasil, para quem não sabe, o PIB é o Produto Interno Bruto, é o quanto que o Brasil arrecada, quanto de dinheiro o país arrecada todos os anos. Esse cara fez com que o PIB do Brasil fosse para mais de 8% ao ano. Para vocês terem noção, a média do PIB nacional, eu acho que deve estar um crescimento de uns 3%. Não sei, quem tiver curiosidade, quem puder pesquisar aí agora, pesquisar aí, porque já coloca aqui no chat. O PIB do Brasil agora deve estar crescendo acho que uns 3% ao ano, deve ter mais ou menos assim. Essa época estava crescendo muito, dependendo do ano, até 10% ao ano. É um crescimento muito grande, muito, muito grande. Avassalador. Então, assim, o salário estava sendo reajustado anualmente. Ele destinou quase 2/3 do que ele estava. Minha gente, 2/3 de tudo que o Brasil ganhava estava sendo destinado só para isso, só para a estruturação do Brasil, só para o desenvolvimento de transporte, desenvolvimento arquitetônico, sabe, engenharia do Brasil, toda essa questão financeira mesmo estava sendo destinada só para isso. Até que esse cara começa a ter alguns problemas, porque é o seguinte, quando ele começa a fazer um gasto muito grande, 2,9%, pronto, aproximadamente isso, uns 3%, mais ou menos isso. Quando esse cara começa a fazer um crescimento muito grande, o Brasil começa a crescer bastante, mas acaba que ele não acompanha o próprio crescimento. O Brasil não acompanha o próprio crescimento. O que acontece? Ele começa a gastar muito com as obras públicas e acaba que o dinheiro que ele pegou emprestado, porque ele pegou muito dele emprestado na FMI, por exemplo, e acaba que, como ele gasta muito com obras públicas, ele gasta muito. Brasília acabou sendo faturada, acabou sendo gastos, salve, eu não lembro quanto foi a mais, mas, cara, foi milhões e milhões e milhões e milhões de reais a mais do que era esperado. Foi gastado muito, 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 muito pela Constituição de Brasília. Então, assim, foi uma baba de dinheiro que ele gastou ali. A questão da própria infraestrutura do Brasil em si gastou-se muito com a infraestrutura do Brasil. Então, assim, JK, ele teve aí um aumento da dívida externa. São algumas coisas que vocês precisam lembrar do governo de JK. É a imagem internacional, a internacionalização da cultura, a construção de Brasília e a dívida externa. Se vocês tiverem que lembrar só isso aqui, poucas coisas, lembrem disso aqui. Dívida externa, internacionalização da cultura. Lembra disso aqui. E adiciona isso aqui também, 50 anos em 5. A Costa de Brasília é algo bem lógico, a imagem internacional fica inserida aqui dentro, isso aqui é mais um dado de curiosidade mesmo, mas se tiver que lembrar de pouca coisa, só pode lembrar de pouca coisa, lembra disso aqui, e isso aqui, e isso aqui.
tá? Isso aqui é bem importante, muito, muito importante de verdade. Lembra disso, isso é bem relevante mesmo. O que acontece? Esse cara aqui, ele começou a aumentar a dívida externa, mas num aumento, assim, avassalador. Um aumento, e a gente sem ter noção, não. A gente terminou de pagar essa dívida com o Lula em 2006. Tem noção? Esse homem gastou. E a gente, esse homem foi de 1950. A gente vai terminar de pagar essa dívida foi 2003 ou foi 2006. Tem noção do tamanho da dívida externa do Brasil? Isso, peso, boa, bem lembrado disso aí. Ele começa a fazer um processo de desenvolver o Brasil, por isso ele se torna um presidente desenvolvimentista. Ele começa a desenvolver o Brasil de um modo que ninguém nunca tinha feito antes, sabe? Então, ele começa pelo menos a tentar, né? Ele tenta fazer bastante isso aí, mas ele não consegue, porque justamente por causa desse aumento da dívida externa. E é um aumento, cara, que hoje seria considerado em trilhões e trilhões e trilhões de dólares. A época, a gente, se estiver falando um pouquinho mais baixo que o normal, é porque eu tô garganta bem doendo, me doendo um pouquinho, tá? Então, enfim, me perdoem. Mas a dívida externa do Brasil aumentou bastante, a ponto que a gente só conseguiu pagar essa dívida agora no século XXI, sabe? Então, assim, foi um aumento bem grande, bem complicado, tá certo? Então, é isso. Tá certo? A parte de atacar é isso. Deu pra entender? Todo mundo pegou a ideia direitinho? Sim, beleza. Aí a Clara, a Clemente, tudo certo? De boa? Opa, diga. Se quiser falar no áudio também, tanto faz. Você que sabe. Esses 50 anos aí, são 50 anos de construção de Brasília? Não, vê, esses 50 anos aí, eu vou até colocar em aspas porque fica mais fácil de entender. 50 anos em 5 é o slogan de campanha dele. 50 anos em 5. Em É 5. como. Entendi que aquilo Isso era um S. Pior que tá parecido, né, velho? Deixa eu até mudar isso aqui, porque de fato tá parecido com o S. É o slogan de campanha dele, tipo, ele queria fazer, ele dizia, não, nós vamos fazer 50 anos avançar em 5, que não sei o quê, sabe? Nesse nível, sabe? Entendi. É isso. Enfim, vê, aí JK de boa, né? JK tranquilo, de boa. Heloísa, Ana Clara, Luísa, Alice, tudo certo? Minha garganta tá maravilha. Pronto, beleza. Pessoal, depois de JK, a gente pode comentar sobre. Calma. A gente vai comentar um pouquinho sobre a ditadura. Bem, a ditadura começa quando o Brasil começa a perceber que um cara chamado João Goulart, ele começa a ter umas ideias assim muito aliadas com a União Soviética. Aliados, digamos, ideias alinhadas com a União Soviética no sentido de populismo mesmo. Ele começa a se tornar bem populista, bem nesse sentido, e a galera, por causa da expansão do comunismo no mundo, a galera começa a ter medo desse populismo dele, por causa dessa invasão, dessa ascensão comunista, né? Então, perdão, Jogular não, Jânio Quadros. Vou colocar aqui o nome dele de correto. Jânio Quadros. Confundi, Jogular é outro. Jânio Quadros. Beleza? Esse cara aí, chamado Jânio Quadros, ele começa a ter umas ideias assim, um tanto mais alinhadas com a União Soviética, alinhadas com Cuba, alinhadas com o comunismo, sabe? E quando os Estados Unidos percebem isso, eles começam a tentar investir em governos mais ditatoriais, digamos assim, que fossem tentar reprimir essas insurreições que fossem consideradas de cunho marxista, de cunho comunista, tá certo? O primeiro que a gente vai analisar aqui vai ser um cara chamado Castelo Branco. Olha só, coisa importante que a gente vai comentar, que eu preciso comentar com vocês. A gente não vai comentar aqui acerca da questão política da ditadura. A questão que vai abordar temas no sentido de censura, sentido de ideologia política, de nada do tipo, porque
são temas que concernem mais a parte histórica. Tá? Aqui a gente vai falar sobre a economia do Brasil, então vamos se concentrar em temas que vão voltar para isso, tá certo? A parte histórica aí a gente vai falar mais, quando for falar mais sobre a questão da ditadura em si, da história, do contexto, das insurreições da época, enfim, coisas mais próprias desse âmbito. Mas no que concerne a economia, vamos comentar um pouquinho sobre a economia do Castelo Branco. Vê. Esse cara aqui, ele começou a criar um programa social, chamado PAEG. PAEG é o Programa de Ação Econômica do Governo. Esse cara, ele começou a tentar fazer com que houvesse uma contenção de gastos. Ele foi começar a fazer uma contenção de gastos, tipo, contém os gastos da população, não deixa, sabe, não vamos tentar investir muita coisa agora, a gente está quase falindo por causa ainda de JK. Por causa de JK, galera, a gente está falindo, vamos tentar se concentrar nisso aqui, não vamos gastar muita coisa não, vamos se concentrar nisso aqui primeiro, sabe? Esse aí é o Programa de Ação Econômica do Governo. Programa de contenção de gastos e, ao mesmo tempo, de arrecadação de impostos. Ele vai tentar arrecadar cada vez mais impostos para conseguir suprir a queda econômica que JK tinha feito antes. Então, bora fazer o seguinte, bora aumentar os impostos, a gente aumenta mais imposto, mas aí a gente também contém um pouco os gastos para evitar perder muito dinheiro e tal. No começo, tudo certo, tudo maravilhoso, tudo bem, tudo tranquilo, tá dando tudo certo, tudo bonitinho, beleza? O que acontece? Depois dele chega outro cara. Esse aí foi o início de tudo. Castelo Branco fez o início de tudo isso. Mais uma vez, a gente não vai comentar sobre a questão ditatorial, a questão da ditadura em si, tá certo? Então vamos se concentrar na parte econômica mesmo. Vê, Costa e Silva foi o próximo. Costa e Silva, esse carinha aqui. Costa e Silva, galera, quando o Costa e Silva entra, o Brasil começa a subir avassaladoramente, sabe? O PIB do Brasil começou a crescer de 10% a 11%, sabe? Um crescimento avassalador. Inclusive, o mundo inteiro começou a se questionar como é que o Brasil estava começando a se recuperar desse jeito rápido, avassalador, assim como estava sendo naquela época. Muitos economistas já diziam que o Brasil seria a nova potência do mundo, seria tudo diferente, tudo novo, seria uma nova era para o Brasil, porque o Brasil estava vendo nessa época o chamado milagre econômico. Quem também teve um milagre econômico foi o Japão. O Japão, depois de 1945, saiu destruído da Segunda Guerra Mundial, totalmente destruído. Mas até o ano 2000, o Japão saiu de ser um país que ninguém lembrava, um Brasil, um país que era irrelevante mundialmente, para ser a terceira maior economia do mundo. Chegou a ser a segunda, inclusive, o Japão. Tá? Quem passou pelo chamado milagre japonês, tá certo? E a galera começou a achar que o Brasil seria um desses que entraria no milagre econômico, seria, digamos, um milagre brasileiro, sabe? E, assim, esse cara, ele começou aí um avanço econômico muito grande, milagre econômico do Brasil. Aí, junto dele, veio o próximo presidente, um cara chamado Médici, tá certo? Um cara chamado Médici, que também pegou esse mesmo bonde aí do aumento do crescimento do PIB. O PIB ainda estava crescendo 10% ao ano. Cara, o Brasil estava crescendo pra caramba. A galera estava começando a achar que o Brasil realmente ia ser a próxima potência do mundo, competir com os Estados Unidos, sabe? Porque é um crescimento do nada. Bicho, o Brasil saiu de um país que estava devendo bilhões para o FMI, para começar a crescer 10%, 11% ao ano. Isso é avassalador, bicho. Isso é do nada, assim. Isso é incrível, pô, para um país que está quase falindo. Se Castelo Branco foi a primeira ditadura militar, eu imagino que sim. Eu não me lembro agora, mas eu imagino que sim. Se não estou enganado, foi esse mesmo. Ele foi o primeiro presidente da ditadura militar. Se não foi o primeiro, foi logo o segundo. Foi alguma coisa nesse sentido. Aí, vê só. Esse cara aqui, como ele pensou? O que ele pensou? Olha só. O Brasil está crescendo bem. O que a gente pode fazer? O erro
começou aqui. Porque aqui ele começou a pensar o seguinte: olha, o Brasil está crescendo, o Brasil está começando a evoluir, porque assim, a galera que estava vindo antes, Castelo Branco, Costa e Silva, pensaram o seguinte: olha, a gente primeiro cresce, bora fazer o seguinte, bora crescer o bolo, vamos ser o fermento do bolo, a gente faz o bolo crescer primeiro, e depois a gente reparte o bolo em pedaços para conseguir dividir para todo mundo. Beleza. Até então tudo certo, tava dando super certo a ideia de crescer, 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 ótimo, maravilhoso. Até que chegou esse cara. Médici, ele começou a pensar o seguinte: eu acho que a gente chegou no final do crescimento do Brasil. O Brasil cresceu o suficiente. O final do crescimento chegou. Então, a partir de agora, a gente divide. Não é isso? Vamos começar a dividir, né? Porque aí agora a gente consegue direitinho e tal. Ele começa um processo de grandes empréstimos. Opa, caiu aí, galera? Caiu aí? Tá... Travou um pouquinho? Não, não. De boa, tá tranquilo? Tá, só que eu consigo me ouvir? Beleza. Beleza, beleza. Esse cara aqui, ele começa a conceder grandes empréstimos. Galera, eu vou pedir a vocês para que vocês falem aqui também pelo áudio, tá? Porque eu não estou conseguindo fechar direito, não. Então, por favor, falem aí pelo áudio também, quando precisarem. Vê, questão de grandes empréstimos que Médici começou a falar. Eu estou tentando passar mais rápido aqui para a gente poder passar para as questões, tá? Para não ficar também muito chato. Vê. Ele começou a fazer o processo de grandes empréstimos e ele começou a criar movimentos, a criar instituições, que é o INCRA. Opa, INCRA. O INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária. Depois disso, ele criou um outro movimento, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Movimento Brasileiro de Alfabetização. O MOBAL, perdão, eu escrevi errado aqui. MOBAL. E depois, ele ainda criou o Plano de Integração Social, o PIS. Ele começou a criar todos esses empréstimos, todos esses investimentos para investir na população. A partir de agora, a gente já cresceu, vamos dividir o bolo a partir de agora. Esse foi o erro. O Brasil não tinha crescido o suficiente ainda. A gente não tinha dinheiro para crescer, para dividir ainda. A gente estava crescendo, estava tudo bem, até que ele começou a dividir. A gente dividiu o bolo na hora errada. A bronca foi essa. Foi com sede ao pote. O Brasil foi com sede ao pote e errou no processo de divisão. Aí vem. Tá tudo dando para certo até que começa uma coisa chamada crise do petróleo. Crise do petróleo. A crise do petróleo ela abraçou o mundo inteiro. Ela abraçou o mundo inteiro. Todo mundo sofreu com isso, sofreu com a crise do petróleo, com problemas envolvendo o preço do petróleo. O preço do petróleo baixou muito, começaram a descobrir em cada canto, enfim, o preço foi lá embaixo, foi uma bronca. Isso quebrou a economia do Brasil. Isso foi bem complicado. A gente foi aí um país que estava em ritmo de crescimento aceleradíssimo, tudo convergindo para dar certo, todo mundo achando que o Brasil seria diferente, que agora seria diferente, a gente conseguiria finalmente mudar. E acontece a crise do petróleo e a gente quebra mais uma vez. De novo, o Brasil quebra, o Brasil começa a ter inflação altíssima, uma inflação de mais de 100%, inflação muito, muito alta, altíssima, dívidas externas absurdas, juros absurdos, muito, muito complicado. Aí, esse foi o governo Médici. Inclusive, esse cara aqui,
o governo Médici, ele faz a década de 80, né? Década de 80. Essa década de 80, ela é chamada de a década perdida, justamente por causa disso, por causa dessa falência econômica do Brasil. Foi um desastre. Um desastre. Não pela palavra, foi um desastre, foi uma desgraceira, foi muito ruim. Sabe o que é assim? Você tá lá em cima, você tá no topo. Sabe aquela coisa de quanto mais alto você sobe, mais alto é, mais alto é a queda? Pronto, maior é a queda? Pronto. Tava nesse nível, sabe? A gente tava lá em cima, assim, tudo certo, tudo tranquilo, tudo de boa. E deu isso, sabe? Isso aí foi bem frustrante, bem complicado mesmo. Tanto é que eles tiveram que chamar um cara chamado Figueiredo. Foi um outro general, né? Porque a gente tá falando de uma ditadura militar. Então, foi um general. E esse general, ele não queria, basicamente ele nem queria fazer parte do governo, mas ele acabou fazendo. Ele tentou começar a controlar, a, a, a tentar controlar a economia do Brasil. Ele começou aí a fazer um processo de criação da Coab. Inclusive, quem for aí, quem tiver a voz aí ainda, enfim, minha avó mesmo fala bastante sobre essa questão da Coab, sobre os projetos aí de economia da Coab, né? O que era a Coab? A Coab era uma companhia, digamos, uma companhia criada pelo governo para ceder moradia à população, sabe? As moradias populares, inclusive muitos bairros daqui de Paulista foram criados baseados nisso. Maranguape 1, Maranguape 2, Engenho, Maranguape, muitos lugares aqui de Paulista mesmo foram criados baseados nisso. As chamadas vilas da Coab, sabe? Enfim, as chamadas vilas da Coab. E foram basicamente programas de acolhimento das pessoas, para dizer assim, olha, pega essa casa aqui, aí depois a gente vai pagando em parcelas pequenininhas, tudo isso para que a gente conseguisse fazer com que mais dinheiro fluísse para os caixas públicos, mais dinheiro chegasse para os caixas públicos. Mas aí, inclusive assim, eles deu muito certo. No começo deu muito certo. O Brasil voltou a crescer 7% ao ano, tá tudo indo bem, até que volta a crise. O Brasil volta à crise mais uma vez, mais uma bronca. Esse plano da Coab dá errado. Por algumas razões, a galera começa a comprar as casas, mas acaba não pagando. Enfim, dá muito errado de novo. Aí retorna a crise, e dessa vez retorna pior. Já estava ruim, aí retorna pior agora. É bem triste mesmo. A gente declara moratória. O que é moratória? É a falência do governo. Esse cara aqui teve que declarar moratória, é a falência do governo. O governo faliu, a falência governamental. Aí, olha só, depois disso aqui, a gente tem algumas tentativas de planos para tentar reacender aí digamos, a economia do Brasil. Né? A gente tem alguns planos para isso, a gente tenta fazer plano cruzado, plano Bresser, plano verão, são vários planos, plano Collor mais para frente, enfim, são vários planos que a gente tenta fazer, todos eles falham. Todos eles. Sem exceção. Todos eles. Plano cruzado, plano Bresser, plano verão, todos eles. O que a gente tem que saber sobre eles? O plano cruzado, ele tentou fazer o congelamento de preços. Já não tem isso, tá? Isso é bem importante também. Plano cruzado. O congelamento de preços. Isso começou a causar revoltas, enfim, revoltas e mais revoltas e mais revoltas, e o chamado gatilho salarial. Toda vez que a inflação chegasse a um certo nível, toda vez que a inflação chegasse, por exemplo, vamos estipular a média aqui, uns 15%, por exemplo. Toda vez que a inflação chegasse aos seus 15%, a gente fazia com que o salário de todo mundo subisse. De todo mundo. O salário de todo mundo sobe, de uma vez só, assim. Para tentar baixar a inflação.
Subiu mais, chegou nessa meta, aumenta mais ainda, por esse gatilho, porque dá um solavanco muito rápido, pum, sobe todo mundo, sabe? Bem rápido, assim. Não preciso dizer que isso vai dar muito errado. Isso deu muito errado. O Brasil faliu mais ainda. Foi um fracasso. Total. Um fracasso disparado, assim. Porque a galera começou a reclamar desse congelamento de preço. A galera estava começando a fazer greve de agricultores. Enfim, muito complicado. Foi uma derrota. Uma desgraça. Depois disso, foi o plano Tá Bresser. certo. E a galera parece que não aprende, congela preço mais uma vez, resultado mais revolta, e o Brasil quebra mais uma vez. Aí eles congelam o preço. Chega o plano verão. Ah, dessa vez eles aprenderam, não é possível? Aprenderam o quê? Plano Foi verão, aquilo ali. mais congelamento de preço, mais revolta, acontece de Foi, novo. ela Minha pediu pra gente, o tirar Brasil não foto. aprende. O tal do Ela brasileiro é um pediu pra povo tirar besta, não foto. aprende de jeito nenhum. Dom, Mais uma peraí, vez. quando Maria chegar, tira Congela foto no preço, papel. faz tudo dar errado mais uma vez. Tudo dá errado mais uma vez. Isso tudo antes de chegar a Collor. Tudo antes de chegar a Collor. Tudo isso foi do governo de. Nossa. Antes de Collor. Ih, papai. Meu Deus do céu. Antes de Collor. Depois de Figueiredo, antes de Collor, foi aquele. Isso é o Ih, minha quê? gente. Meu Deus. Qual é o nome do presidente? Não, pera aí, calma, eu não posso esquecer, não. É nome do presidente. Vê, o nome do cara foi José Sarney. José Sarney. Ô, rapaz, que esse nome desse homem, José Sarney. Sarney tentou fazer tudo isso aí. Tentou fazer o plano cruzado, o plano Bressa, tentar instalar o congelamento de preço de novo. O plano verão tentou instalar o cruzado novo. O cruzado novo deu errado também. Minha gente, o Brasil não aprende. Não aprende. Vamos lá. Depois disso daqui chegou um cara chamado Collor. E Collor foi uma promessa. Fernando Collor foi uma promessa, porque ele seria o primeiro presidente do Brasil eleito em um período pós-ditadura. Esse cara foi promessa porque, assim, todo mundo apostou nele, inclusive o pai dele. E teve muita gente que só votou porque era bonito, enfim, quase coisa. Aí a galera começou a apostar nele, enfim. Deu uma revolução, assim. Esse cara fez tudo que podia, sabe? Tentou fazer lá o plano dele, enfim, tentou instalar o Cruzeiro, deu bastante errado. Foi uma desgraceira, mais uma vez. Foi uma desgraceira, mais uma vez. A gente mudou de moeda, nessa brincadeira, a gente mudou de moeda 4 ou 5 vezes. A gente, cara, foi uma desgraceira. Enfim, esse cara estava sofrendo impeachment, tá? Esse cara aí sofre impeachment, mas isso aí foi plano Collor. Plano Collor. Esse cara aí começa a colocar o Cruzeiro Real, né? O Cruzeiro aí volta não, né? O Cruzeiro aí começa a ser a moeda do Brasil. Esse cara começa a estimular a taxa de juros para evitar a taxa de juros para fazer que as pessoas comecem a só gastar o que aquilo que tem, para evitar dívida do governo, enfim, um bocado de coisa. Faz um bocado de coisa para tentar aí controlar tudo isso. Mas ele acaba sofrendo impeachment por causa de esquema de corrupção, enfim, um bocado de coisa. O primeiro presidente aí, ele foi o primeiro presidente eleito democraticamente e o primeiro presidente a ser impeachmentado do Brasil. Sem comentário, né? Impeachment desse carinha também, tá? Vê só. Depois dele, agora a gente chega no ponto bom. Agora sim a desgraceira acaba. Que agora chegou um cara chamado Itamar Franco. Itamar Franco, minha gente, ele chegou dizendo o seguinte: olha, vai fazer o seguinte, bora passar essa bagaceira. Agora é minha vez. Depois que Collor sai, chega Itamar. Itamar, ele era vice de Collor. E quando o Collor sai, Itamar chega à presidência, né? E ele diz assim: olha, bora fazer o seguinte, bora reunir uma galera boa aqui pra gente conversar, pra gente conseguir restaurar o Brasil.
Cara, ele chama a gente poderosíssima, ele chama gente muito boa, assim, galera inteligente mesmo, assim, para tentar reestruturar o governo e começa a fazer uma coisa chamada Plano Real. Inclusive, tem até filme sobre isso, o Plano Real, o Grande Plano Real. Cara, esse cara transforma o Cruzeiro em real. E o processo para se fazer isso acabou gerando muita fome, muito desemprego, porque as pessoas começaram a perceber a variação do valor. Tive que fazer mudanças na estrutura mesmo econômica do Brasil, foi bem complexo, tá certo? Mas o que acontece? No âmbito geral, isso acabou saindo muito bem. Ele acabou saindo muito bem, porque acabou que tudo deu muito certo no final. Rapidinho, galera. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Rapidinho. Se eu parar de falar de vez em quando assim, é porque foi o que eu disse a você, minha garganta tá meio doendo assim. Então vou ficar de vez em quando aqui com uma pastilhinha de hortelã e tal, de gengibre, aliás, então é por isso. Mas voltando, aí Itamar começa a fazer esse processo aí de grande mudança na estrutura econômica do Brasil mesmo. O Brasil teve uma mudança estrutural, sabe? Nas bases econômicas do Brasil. E começou a usar a chamada unidade real de valor. Foi um processo de transição, digamos assim. Unidade real de valor, Foi. aquela tabelinha que todo mundo diz que usava. Não, a gente usava uma tabelinha lá para saber quanto valia um cruzeiro em real, sabe? Um dólar em real e tal. Aí que a gente fez? A gente começou a fazer tudo isso para tentar consertar a economia do Brasil. Inclusive, a gente deu aí posse, digamos posse não, né? A gente deu aí alvará de vistoria, digamos assim, para a ONU, para o FMI, para eles verem como é que estava a economia do Brasil. Porque só assim para conseguir fazer com que o Brasil começasse a ter valor mesmo internacional, voltar ao teu. O salário vai junto, cresce junto. Nessa época, a gente estava tendo o contrário, o preço estava quase que diminuindo, de tão genial que foi o plano. Foi tão brilhante, tão genial, que deu certo até demais, digamos assim. Deu certo até demais. Por que eu digo deu certo até demais? Porque deflação também é perigoso. A moeda valoriza demais. A moeda de um quando você tem um país que ele é basicamente exportador, a sua moeda ela tem que ser menos valorizada do que o dólar. Mas o real, ele estava palho com o dólar, ele estava pau a pau com o dólar. Isso é perigoso, porque faz com que a economia do Brasil caia mais uma vez. Faria com que o Brasil, com que os países começassem a querer comprar em outros lugares, porque a moeda é mais barata. Aqui, o que a gente fez? Para evitar que isso acontecesse, a gente fez digamos, uma redução programada da moeda, chamada câmbio flutuante. Câmbio, lembra desse nome, câmbio flutuante. Isso aqui não foi quem estava mais, não. Aqui já foi com outro cara. Já foi com FHC. Esse cara fez o chamado câmbio. Câmbio flutuante. A variação programada da moeda. Sabe? Também é genial. Câmbio flutuante, a variação programada da moeda. O valor da moeda cai também, enfim, isso facilita um pouquinho aí a situação do Brasil. Porém, esse cara acaba não sendo reeleito por uma série de fatores, beleza? Vê só, o que vem depois disso aqui é a parte do governo Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. E a gente pode falar de muito importante assim. Lula, ele tem uma proposta de governo voltada para também, como o JK, ele tem uma proposta de governo voltada para a política internacional. Ele começa uma aproximação
com os Estados Unidos, com a China, com, enfim, um bocado de gente, para conseguir fazer aí essa política externa do Brasil, né? A Dilma, ela também segue aí, ela segue basicamente os passos de Lula, é bem, digamos que o Lula e a Dilma acabam sendo a combinação perfeita um do outro, sabe? O governo Lula foi uma coisa, o governo Dilma meio que continuou, sabe? O governo Lula conseguiu fazer com que a taxa de desemprego do Brasil diminuísse muito, a taxa de fome no Brasil diminuísse bastante também. Por um breve espaço de tempo, a gente saiu do mapa da fome, né? Até que a ONU reduziu, porque assim, antes, para você ter uma população, para você dizer assim, não, eu saí do mapa da fome, a gente tinha que ter 5%. Você tinha que ter um número menor do que 5% de pessoas no seu país passando fome, para você ser considerado um país, digamos, livre da fome. Só que aí a ONU diminuiu essa expectativa. A ONU começou a dizer que a ONU começou a dizer que esse valor tinha que ser 2%. Aí, quando o valor passa a ser 2,6%, 2,5%, perdão, a gente voltou lá para a fome. Porque o Brasil não tinha só 2,5% da população passando fome, tinha mais, sabe? Então aí a gente voltou aí, governo Bolsonaro, eu acho. Enfim, é isso. Aí chegou um cara chamado Temer, depois do impeachment de Dilma, por causa de uma série de fatores, por causa das pedaladas fiscais, enfim, uma gama de coisas aí. Mas Temer, ele foi importante por causa da questão da Previdência. Você tem que lembrar Temer como Previdência. Lembra disso. Temer Previdência. Temer Previdência. Temer Previdência Social. Ele fez a reforma da Previdência, que aí aumentou o tempo que você precisava esperar para se aposentar, enfim. E Bolsonaro, a coisa que você tem que lembrar para a questão dele era a questão da pandemia. Porque foi um fator bem agravante para a economia do Brasil, a pandemia, porque, enfim, a gente teve uma inflação de 10%, se eu não estou enganado, a inflação de 10%, chegou a ter uma inflação de quase 10% do Brasil de novo, enfim, foi bem complicado aí essa questão da economia por causa por causa da pandemia, né? Enfim, mas é isso, galera. A parte que a gente tem que saber da economia do Brasil é isso. Deu para entender a parte aí da economia, tranquilo, de boa, suave. Sim, de boa, tranquilo? Ana Clara, Clemente, tudo certo? Tranquilão? De boa, né? Beleza. Pessoal, bora dar uma olhada mais questões agora. Eu sei que demorou, eu sei que a gente ficou um bocado aqui conversando, mas vê só. Bora ver a parte de... Pra fazer uma hora que eu tô falando aqui, minha gente. Meu Deus do céu, desculpa aí, viu? Porque realmente realmente aí é importante, mas... Enfim. Bora lá. Bora ver. As questões aqui eu fiz até para fazer a prova, inclusive, para ele fazer a prova aí de semana passada, né? Essa semana, no caso, né? Dessa semana, de geografia. Mas aí, como é o mesmo assunto, dá para a gente resolver de boa. Deixa eu só apagar o que está escrito aqui. Mas aí, galera, sério, todo mundo pegou a ideia, isso aqui ficou bem grande, bem grandão mesmo, mas foi legal, depois de falar um bocado de coisa. Vou apagar aqui, tá? Só para apagar aqui do lado, para a gente poder ver isso aqui. Vocês estão com esperança para a prova para o novo... Esse novo simulado, minha gente? Vocês estão com esperança, assim, estão achando que vai ser melhor, vai ser pior? O que vocês acham? Porque vocês estão ligados, né?
que, tipo, apesar de ser o simulado que não vai ser o simulado eleva, mas já tem professor que já vai colocar só o simulado eleva. Né? E vai se colocar a questão do simulado eleva, assim. É bem extenso, mas é legal, bem interessante de comentar. Vocês estão com esperança, assim, pra esse simulado agora? Acho que vai ser melhor, pior, o que vocês acham? O simulado, tu acha? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Acho que tu vai estar de boa, assim, Ana Clara, Alice, o que é que vocês acham? Esther? Tu acha que o simulado vai estar de boa, assim, vai estar tranquilo? O que é que vocês acham? Espero em Deus que esteja tudo ok, né? Nesse simulado. Não sei. É porque agora vai ser, pelo menos esse bimestre, né? Não vai ser o simulado leva. Aí, vamos ver, né? Bora ver se vai ser melhor e tal. Ah, vai ser tipo, vai ser feito pelos professores mesmo? Isso. Graças a Ah, não sabia. Eu acho que vai ser bom. Se eles derem tudo conforme eles passaram, né? Deram as coordenadas para a gente estudar. Sim, sim. Que pode ser sim melhor. Amém. Deus quiser, será melhor, sim. Ai, ai. Enfim, bora aqui pegar uma questãozinha massa pra gente pegar. Inclusive, foi até uma questão que eu coloco, foi o que eu tava dizendo pra vocês agora. Eu até peguei essa questão quando foi falar essa semana, né? Para a prova de geografia dessa semana. Mas tem umas questões aqui interessantes sobre a questão de demografia. É importante a gente comentar também porque vai cair na prova, no simulado, no caso. Tentei dar uma resumida o máximo possível aí no assunto, mas no assunto que a gente deu agora há pouco, né? Mas, enfim, como a Luísa falou aí agora, o assunto é bem extenso, então acaba que não tem muito como resumir, não. Mas eu acho que deu para todo mundo entender direito. Vê, vou pegar aqui. Aqui, ó. Vê, basicamente, ele está dizendo o seguinte: para a gente analisar esses gráficos aqui, esse gráfico de 80 e esse gráfico aqui de 2020, e marcar essas alternativas aqui. Vai lá, mandem.
Que aí, todo mundo vai de A mesmo? Todo mundo tranquilo de A? Alice, Ana Clara, Clemente, Esther, tudo certo? Vai todo mundo de A, né? Beleza. Vamos de A, então. Vê só. Vamos analisar direitinho as questões. Essa questão. Bem. Letra A. A saúde pública é uma discussão iminente, pois a tendência de aumento do número de idosos nos próximos anos pressionará a demanda por cuidados, qualidade de vida, tratamento e hospitais. Até então, tudo certo. Opa, calma. Só dar uma volta pra cá. Vamos lá. Letra B. O aspecto triangular da pirâmide etária da projeção 2020. Se alguém estiver vendo uma pirâmide aqui, por favor, me avise. E, cara, uma pirâmide aqui, velho. Na minha visão, a pirâmide é isso aqui, né? Opa, a pirâmide pra mim é isso aqui, né? Algo assim, mais ou menos. Mas isso aqui... Não. Isso não é uma pirâmide. Então, não. Não, é a letra B. Letra C. As mudanças ocorridas no Brasil em relação à transição demográfica mostram que a população idosa da década de 80 era superior à população jovem do século XX, a população idosa da década de 80 era superior à população idosa de 2020. Vamos voltar aqui. População idosa de 1980. Vamos lá. Homens. Homens devia chegar aqui aos 2 milhões de habitantes, não é isso? Jovens 2020. Jovens 2020 tem quase 8,5, por aí. E a gente, pelo amor de Deus, não faz nem sentido isso. Como é que a quantidade de idosos de 1980 vai ser maior do que a quantidade de jovens de hoje? Tá dando? Não? Não chegou. A tendência é essa. A tendência é que chegue assim, mas não é assim ainda não. Calma. O apocalipse ainda não chegou. Relaxem. Calma. Tenham calma. Ainda temos esperança. Calma. Letra D. As mulheres de 70 anos ou mais, em 1980, representavam em média 6 milhões de habitantes, enquanto em 2020 representará em média 2 milhões. Oxente, diminui, é? Estão morrendo mais? Tá do lado não, é? Não, pelo amor de Deus. Letra E. O crescimento vegetativo brasileiro apresentou aumento, já que parcela significativa da mão de obra feminina foi dispensada. Não. Mão de obra feminina não foi dispensada. Ela está sendo cada vez mais requisitada. Certo? Então, não. Resposta letra A, queridos. Tudo certo. Senhora. Beleza? Todo mundo entendeu? Todo mundo conseguiu aí pegar essa questão? Todo mundo acertou, basicamente, né? Então, é isso. Beleza? Suave, tranquilo, se for. Tranquilo, né? Beleza. Vê, só que eu preciso conversar com você sobre isso aqui é só a questão da pirâmide. Vê. A questão da pirâmide. Eu vou até tirar essa... Eita, Deus. Essa imagem e essa outra aqui. Quero falar com vocês um pouquinho sobre essa imagem aqui. Vê. Calma. Se você estiver ouvindo música de fundo, é porque minha mãe tá ouvindo o Gilberto Gil, que tá passando na Globo, tá? Então, enfim. É por isso. Mas, enfim. Vê. Vê. Aqui do lado. Aqui, ó. Aqui. Pessoal, eu penso conversar com vocês sobre isso aqui. Essa parte aqui do lado. Essa parte aqui do meio. A pirâmide, ela é estruturada da seguinte maneira. Como está escrito aqui. Jovens, aqui é a população jovem, adultos e idosos. A galera que está no meio é a população economicamente ativa. A população economicamente ativa. Essa população aqui do meio é a população relevante para o governo. O governo se importa com a galera do meio, porque a galera do meio é a galera que vai dar dinheiro. O restante dá gasto, o do meio dá dinheiro. Sabe? O do meio gera dinheiro e o das pontas gasta dinheiro. Sabe? Para o governo funciona assim. Beleza? Aí vai só. Há uma tendência na perspectiva mundial que as pirâmides elas deixem de ser assim, as pirâmides demográficas,
deixem de ser assim, para se tornarem, para evoluírem para isso aqui, e com o tempo se tornar algo quase que assim. E isso aqui é, para dizer a verdade, o medo do mundo. Porque se eu tenho menos jovens do que a população idosa, significa que o país ele vai ter muita gente para receber dinheiro e pouca gente para fazer esse dinheiro. Se tem pouca gente para fazer dinheiro e muita gente para ganhar, algo vai ficar sem. Vai acontecer que muita gente vai ficar sem aposentadoria, vai acontecer que vai basicamente falir o governo, porque vai ter muita gente que vai receber e pouca gente para trabalhar. Então aí a falência da aposentadoria, a falência da previdência, digamos assim, sabe? Esse aí é um ritmo de crescimento associado aí a questões como taxa de natalidade e taxa de mortalidade, certo? Natalidade é a quantidade de pessoas que nascem naquele país a cada 1.000 habitantes e a quantidade de pessoas que morrem naquele país a cada 1.000 habitantes. Beleza? É bem importante também saber sobre isso. Tá certo? E junto disso aqui, a soma disso, taxa de natalidade mais taxa de mortalidade vai ser igual ao crescimento, perdão, menos a taxa de mortalidade vai ser igual ao crescimento vegetativo, tá? Se por acaso perguntar na prova quanto é o crescimento vegetativo desse país, ele vai te dar a taxa de natalidade, vai te dar a mortalidade, e tu vai saber assim por uma subtração bem simples. Beleza? É isso. Tá? Bem, essa parte inicial aí são os conceitos bem iniciais mesmo do conceito da questão demográfica. Deu para entender de boa? Não? Sim, sim, tranquilo. Tranquilo? De boa? Pronto, beleza. Vou pegar mais uma questão aqui, porque você precisa descansar, né? Falta mais meia horinha aqui. Pegar mais uma questão aqui para ver se a gente consegue fazer tranquilo. Essa questão é legal, essa questão é legal. Questão sobre migração. Cara, sobre a população, a gente tem que falar só mais uma coisinha, que até caiu na prova, eu esqueci de comentar com vocês. Mas vamos embora. Depois a gente comenta sobre isso. A questão das teorias populacionais. Eu tava gripado essa semana, pô. Já tô ficando gripado de novo, hein, mesmo? Que derrota. Depois de Deus, não. Oxi. Enfim, vem essa questão aqui, ó. Pensar a música e, enfim, vejam aí. Ô, mãe. Vem cá. Então, eu estudei até casa. Só isso mesmo.
porque não é que tem nada de. Ah, vou tacar uma crase aí, então. Oi, Pedro. Todo mundo vai de B? Vamos embora. B. Acertaram, galera. Letra B. Letrinha B, migração forçada. Vai ler um pouquinho o texto, rapidinho. Vê. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Aí repete aí, né? Eu trago o meu corpo cansado, coração amargurado, saudade de fazer dó. Ou seja, ele saiu de algum lugar. De algum lugar. Eu fui preso à traição, trazido na covardia. E se fosse luta honesta, de lá ninguém me trazia. Aí tá narrando aqui o cenário de guerra. Narrando alguma guerra, algum cenário de luta, de batalha, de alguma coisa que aconteceu aí, da qual ele teve que sair correndo, da qual ele teve que fugir. Não é isso? Na pele eu trouxe a noite, na boca brilho do luar, trago a força e a magia presente dos orixás. Narrando a questão da localização dele e tal, da cultura dele. Eu trago ardeiro nas costas o peso dessa maldade. Trago ecoando no peito o grito da liberdade. Mais uma vez aí narrando alguma guerra, narrando uma perseguição, alguma coisa desse sentido. Que é grito de raça nobre, grito de raça guerreira, que é grito de raça negra, é grito de capoeira. Letra B, migração forçada. Letra A, migração espontânea. A migração espontânea é aquilo que acontece naturalmente. Perdão, vou falar mais devagar. Aquilo que acontece naturalmente. Sem interferência humana. Quer dizer, é uma interferência humana. Até porque é humano. Mas sem interferência, digamos assim. Deixa eu tentar explicar. É como se fosse algo natural, assim. Tipo, acontece, sabe, de boa, assim, acontece tranquilo. Não tem nenhum agente externo, não tem nenhum agente externo, sabe? Transumância, galera, é quando você sai de um lugar para o outro, só que de forma cíclica. Ou seja, sei lá, um período você está aqui, depois você vai para outro lugar. Aí desse outro lugar, no próximo período, você volta para onde você começou e fica nesse ciclo, sabe? Porque como é que a gente pode exemplificar isso? A galera que corta cana aqui em Garaçu, aqui enfim, nas redondezas, você sabe que Garaçu é bem longe, não é bem redondeza não, mas enfim, a gente resolve. Vamos fazer de coisa que é redondeza. A galera que corta cana lá em Garaçu, por exemplo, tem muita gente que sai daqui de Garaçu, sai lá da República de Garaçu, né? Lá para Petrolina, por exemplo. Por quê? Porque quando aqui acaba o corte de cana, acaba a época de cortar cana, lá tá começando a época de cortar, da colheita de uva, por exemplo, sabe? Então a galera sai daqui para lá. Quando acaba a colheita de uva lá, começa a colheita de cana aqui. Aí a galera sai de lá para cá para colher cana de novo. Quando acaba, volta para lá para colher uva e fica nesse ciclo, sabe? Isso aí é transumância, é quando você vai de um lugar para o outro de forma cíclica, fica nesse ciclo. E qual é a diferença disso para a chamada migração pendular? A migração pendular, foi até a questão da prova também, ela acontece todo dia. Ela acontece, por exemplo, quando você sai de uma cidade de manhã para ir trabalhar e volta para sua cidade, que na maioria das vezes ela é chamada de cidade dormitório, ela pode vir se chamar de cidade dormitório, só para dormir mesmo. No caso aqui, por exemplo, Paulista foi durante muito tempo uma cidade dormitório. Hoje não é mais tanto, porque agora tem a questão do shopping, questão de novos empreendimentos aí. A galera está começando a trabalhar mais aqui em Paulista também. Mas até pouco tempo atrás, Paulista era sim cidade dormitório. E, enfim, a migração pendular aí é uma coisa bem interessante quanto a questão de... porque reflete muito a questão bem prática do Brasil mesmo, sabe? Uma pessoa que acorda de manhã cedo, aí vai trabalhar, se levanta de manhã, 5 da manhã, vai-se embora, para Recife, por exemplo, vai trabalhar, aí de Recife a pessoa volta para casa, vai descansar, para dormir e tal, e depois volta de novo. Isso aí é a migração pendular. O êxodo rural é parecido com a transumância, a diferença é que o êxodo rural é permanente. Tipo, minha avó conta muito a história de que a minha bisa, ela nasceu na Paraíba, mas que quando percebeu aí que a situação tá ficando difícil, tá ficando complexa lá e tal,
ela pegou e veio aqui para Igaraçu, chegou aqui para Igaraçu, veio para Recife, enfim, passou um tempo aqui em Pernambuco, morou aqui em Pernambuco, né, muito tempo, ela faleceu aqui em Pernambuco, inclusive. Então, isso é um êxodo rural. Ela morava numa região mais rural, trabalhava no campo ali da Paraíba, chegou aqui em Igaraçu, e chegou aqui em Igaraçu, chegou em Recife, começou a trabalhar lavando roupa, enfim, um bocado de coisa, sabe? Então, sabe, essa é a questão do êxodo rural. É a saída de uma parte de campo, saída do campo, saída da parte rural, para chegar na cidade, que é onde tem mais oferta de trabalho, mais oferta desse tipo, tá certo? Essa parte aí de migração, que é um outro assunto também que vai cair no celular, beleza? De boa? Tranquilo? Deu para entender? Pessoal, eu acho que mais uma aqui mas só mais um conceito aqui que eu preciso tratar com vocês, dá pra gente encerrar, para vocês descansarem também, porque depois, agora de 6h30, tem outra aula, né? Só pra gente encerrar aqui. Tem um conceito, são as chamadas teorias. Opa, deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. As teorias. As teorias populacionais. Opa, oi. Rapidinho, só para fechar aqui, para ver se está certo aqui a ideia, se eu não esqueci. É a migração pendular. No caso, é tipo quando a pessoa se muda de uma cidade para outra, de um estado para outro. Mas aí no caso da migração pendular, é bem isso, só que ela acontece todo dia. Tipo, imagina uma pessoa que sai daqui de Paulista e vai para Recife trabalhar. Uma locomoção diária. Isso, assim, exatamente. Se locomove de um lugar para outro. Isso. De uma cidade para outra. E a outra, a pendular. De uma Isso, pendular é isso. Entendi. E a Entendeu? outra, o êxodo rural do campo para a cidade, né? Isso, de forma permanente. Lembra disso? De forma permanente, porque tem a temporária que é cíclica que eu estava falando antes, que é a transumância. É diferente. Beleza? Certo. E no caso seria uma que não é permanente, né? A transumância ela é cíclica. Tipo, eu saio de Igaraçu, vou para Petrolina, de Petrolina eu volto para Igaraçu. E fica nessa, sabe? Fica nessa em período, digamos assim. É isso. Obrigada. Nada. Posso passar tranquilo agora? Posso passar, tipo... Pode sim. Pronto, beleza. Bem, olha só. Vamos falar agora sobre as teorias populacionais. Primeiro que a gente precisa comentar quanto a isso é um cara chamado Malthus. Malthus, galera, ele era pastor e geógrafo também. E ele começou a analisar a sociedade dele baseada na pós-revolução industrial. Por que pós-revolução? Bem, a gente demorou muito tempo para chegar nos 1 bilhão de habitantes. A gente veio chegar pela primeira vez, se eu não estou enganado, 1750 ou foi 1850. Mas antes disso, já se estava percebendo um crescimento um pouco mais acelerado e tal, que estava começando a crescer. E quem começou a perceber isso foi Malthus. Malthus percebeu que a gente estava chegando em 1 bilhão de habitantes, chegou em 1750, vamos supor que chegou lá, mas que depois, para sair de 1 bilhão para 2 bilhões, já foi muito mais rápido, já foi coisa de 150, 200 anos, se comparado com os outros centenas, milhares que passaram antes. Então, se você analisar, a gente começou a passar por um processo de aceleração de crescimento muito rápido. Crescimento muito acelerado, sabe? E Malthus percebeu que, baseado nos estudos dele, ele percebeu que o crescimento da população, a população cresce em uma projeção geométrica, enquanto a produção de alimentos
cresce em produção, em progressão aritmética. O que significa? Que há momento em que a população acompanha a produção de alimento. Mas vai chegar uma hora e a população vai fazer isso aqui e a produção de alimento vai fazer isso aqui, ó. Vai continuar aqui. Entende o que vai acontecer? A gente vai ter mais gente na vida. E isso é muito perigoso. O Malthus já previa isso desde aquela época. O que ele começou a fazer? Ele começou a pensar em estratégias para evitar que isso acontecesse. E como é que ele pensou? Ele pensou em... Não era uma conscientização. Ele começou a pensar em controle social. Em controle social. Controle do Estado mesmo. Do Estado dizia assim, olha, a partir de agora só pode ter tantos filhos, a partir de agora você tem que resolver assim, você só pode ter filho a partir de tal idade, sabe? Coisas assim. Ele começou a pensar desse jeito. Depois dele, surgiram os neomalthusianos. Por que precisou surgir os neomalthusianos? Porque a galera percebeu que o Malthus estava errado. Malthus não contava que ia chegar um momento que as pessoas iriam se conscientizar por si mesmas. Por si mesmas, as pessoas iam começar a desenvolver, as pessoas iam, em países desenvolvidos, elas teriam a tendência a ter cada vez menos filhos. Então, isso acaba que reduz a quantidade esperada de filhos, né? Acaba aí reduzindo a quantidade de pessoas. O que acontece? Esses neomalthusianos começaram a pensar o seguinte, olha, os pais desenvolvidos, eles de fato têm menos filhos. Por que será? O que acontece? Eles começaram a pensar o seguinte, olha, as pessoas, elas que são pobres, elas começam a ter mais filhos. E as pessoas que são mais ricas têm menos filhos. Por quê? Eles partiram para a conclusão que dizia o seguinte, as pessoas têm muitos filhos, então, por consequência, são pobres. É isso. Para eles, quanto mais filhos você tem, mais pobre você é. Entende? Coitado. Não me conheceu, não. Enfim, acontece. Eu tenho um irmão e eu consigo entender isso, né? Mas o que acontece? Veja cá. Vê. Ele dizia que quanto mais filhos você tem, mais pobre você é. E eu vou dar também, óbvio, quanto menos filhos, mais rico você é, digamos assim, menos pobre, digamos assim, sabe? Por isso, eles começaram a tentar abordar a questão da ampliação do uso dos controles de natalidade. E que controles seriam esses? Seria uma imposição estatal? Não. Aqui seria um convencimento. A gente convenceria a população a começar a usar os controles de natalidade, como anticonceptivos, como camisinhas, enfim, coisas nesse sentido, para fazer o controle, mas controle de convencimento mesmo, que convence a população a usar, sabe? Não de impor, entende? Olha o que acontece. Esses aí foram os neomalthusianos. Mais para frente, a gente vai ter aí a galera que vai ser a galera marxista. Os reformistas. Ou reformistas. Esses marxistas, eles começaram a pensar o seguinte, não, tá errado isso aqui. Não é quanto mais filhos você tem, mais pobre você é. É o contrário. Quanto mais pobre você é, mais filhos você tem. Isso muda no seguinte fator. Os neomalthusianos atribuíram à pobreza a quantidade de filhos que você tem. Os reformistas atribuíram a quantidade de filhos que você tem ao quão pobre você é. Ou seja, você não é pobre porque você tem muitos filhos. Você tem muitos filhos porque você é pobre. Entende? Essa é a ideia dos marxistas, dos reformistas. Tá certo?
Eles propuseram aí a questão da redução da desigualdade, a redução da desigualdade social e um processo de equilíbrio aí, né, das contas e tal, tudo direitinho. É isso. Essas são aí as principais teorias demográficas. Aí mais para frente vai ter a teoria ecomalthusiana, que vai falar sobre a questão de de como o meio ambiente interfere nisso, de como daqui a certo tempo a gente vai ter uma quantidade de pessoas muito pequena, aliás, a gente vai ter uma quantidade de pessoas muito grande e cada vez mais usando os artifícios do planeta, enfim, cada vez mais e tal. Então, de forma geral, é isso, tá certo? Essa que eu falei agora há pouco aí, que da questão ambiental, é chamada teoria ecomalthusiana, certo? São as teorias, nossa, tem um nomezinho também, que elas são consideradas, entre aspas, exagero, sabe? Mas é isso, galera. Deu para entender? Tranquilo? De boa? Todo mundo pegou a ideia? Ô, João, Opa, manda. me explica essa ideia do marxista e do neo-malthusiano. Fê, os neomalthusianos, vou dizer uma Peraí, coisa, vou lembrar agora, viu? pergunta. Oi? Eles, tipo, não têm a mesma ideia que quanto mais filhos você tem, mais pobre você é? E, não, é diferente, vê. Vê só. Os neomalthusianos diziam o seguinte, que você é pobre porque você tem... Presta o que eu vou dizer agora, presta atenção. Que você é pobre porque você tem muitos filhos. Os reformistas dizem o seguinte, não, você não é pobre porque você tem muitos filhos. Você tem muitos filhos porque você é pobre. Percebe a diferença? É como se ser pobre aqui fosse a causa pelo qual você tem filhos no marxismo, nos reformistas. Os neomalthusianos já dizem que ter muitos filhos é a causa de ser pobre. Entendeu? Pronto. Para os neomalthusianos, ter muitos filhos é a causa da pobreza. E por isso eles querem fazer aí um controle da natalidade para conseguir equiparar todo mundo, para conseguir fazer com que as pessoas crescessem economicamente. Os reformistas já diziam o seguinte, olha, não, você tem muitos filhos porque você é pobre, ou seja, a causa de você ter muitos filhos é a sua pobreza. A pobreza é a causa da sua quantidade de filhos. O que você tem que fazer? A gente tem que reduzir a desigualdade social. Tá? É isso. Beleza, galera? Deu para entender? De boa? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Beleza. Pessoal, tem aí da parte da questão da geopolítica da América, para a gente comentar também. Só que já são 5h52 e vocês vão ter uma aula daqui a pouco aí, mas aqui é umas meia hora mais ou menos, vão ter uma aula aí de história, né? Isso de história agora à tarde. Ou é história ou é sociologia. É história, de história agora à tarde. E para não ficar também pegando muito de vocês, para vocês conseguirem descansar e tal, eu vou encerrar a aula agora. Quem precisar aí dar uma olhada nessa questão de América, a aula de SOS da semana passada, de geografia, eu comentei sobre isso também. Então, assim, quem precisar dar uma olhada nisso, quem precisar revisar essa parte também, dá uma olhada no site. A parte de geopolítica está lá também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, entendido direitinho. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchau. Até segunda. Nada. Simbora. Segunda-feira, amassar aquele simulado. Bora. Simbora.